Ela, oi? Nunca ouvi falar. Ela Só está com neurocovid. Vai ficar 7 neurocovid. dias internada, está em isolamento dentro do hospital. Jesus. Pai, nós oramos agora pela nossa irmã Helena, mãe da pastora Lilian, que tem sido responsável nos últimos 30 anos, Senhor, de cuidar dos pequeninos. Cuidar de meninos que agora são homens, já são pais, muitos deles, maridos, esposas. Nós abençoamos agora a tua serva, Senhor, com cura, pedindo no nome de Jesus que o Senhor restaure todas as funções do corpo da tua filha, neurológicas, respiratória, cardíaca, circulatória, no nome do Senhor Jesus. Cuida dos rins da tua serva, cuida da tua filha, Senhor, e traz recuperação plena. Fortalece a pastora Lilian, Senhor, fortalece, Senhor, o presbítero, no nome de Jesus, guarda a vida deles e traz cura para a tua serva. Pai, estendemos essa oração também para a mãe do pastor Sidney, ali em São Paulo, e pedimos que o Senhor providencie tudo que ela precisa para essa cirurgia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós queremos mais uma vez agradecer a todos que estão conosco, louvar a Deus por cada família que está aqui representada. Nós estamos num mês onde muitas coisas, como disse o nosso mestre Felipe, estão acontecendo. Tem muita guerra, muito problema. E eu queria compartilhar com vocês, nos próximos minutos, algumas histórias bíblicas, trazendo para nosso entendimento uma expectativa real de fé. Porque fé não vem por pensamento positivo, não vem por eu imaginar algo e decretar que isso vai acontecer. A fé vem por ouvir aquilo que Deus quer, a palavra de Deus. Posso ouvir amém? Quando eu tenho fé, eu tenho a certeza de que Deus falou algo. Eu tenho a certeza de que Deus vai fazer algo de acordo com o que Ele falou. E eu gostaria de compartilhar essas histórias com vocês, chamando você a um breve entendimento do tempo que a gente está vivendo. Nós acabamos de sair de Yom Kippur, pedimos perdão a Deus, nos arrependemos, nos reconciliamos com Deus, com as pessoas que foi possível. Porém, há uma expectativa no nosso coração. Expectativa do quê? Na quarta-feira agora, a partir da viração do dia, ou seja, no pôr do sol, nós vamos começar a festa de Sukkot, tabernáculos. Em tabernáculos, nós celebramos várias coisas. Uma delas, as bodas do Cordeiro. Outra, nós acabamos de cantar, Ele virá. Porque para eu casar com Jesus, Ele precisa voltar. Posso ouvir amém aí? Então, eu aconselho você a fazer a sua tenda em casa, a sua barraca. Amanhã no Instagram, terça no Instagram, quarta, eu vou estar falando mais sobre isso. E a importância de celebrarmos em casa. Então, quarta, quinta, nós vamos celebrar cada um na sua casa. E o meu conselho para você, da quarta-feira agora, dia 16, até quarta-feira, dia 23, você montar uma tenda, uma barraca em casa. Principalmente quem tem criança, é muito bacana, é divertido. Maurício, como que eu faço isso? Seja criativo, use o lençol. Ou monte uma barraquinha, se você tem quintal. Maurício, eu moro num cômodo. Lúcia e eu já moramos num cômodo na casa dos meus pais, quando reformamos o nosso apartamento. E como que a gente fez? Estendeu um lençol e a gente brincava com o Benjamin ali debaixo do lençol e tomava um lanche, fazia um piquenique no lençol ali. Então, meu conselho para você, faça isso. E aí, até o final, o pessoal da comunicação vai colocar um hashtag para a gente colocar. Se você não sabe o que é hashtag, é o jogo da mulher antiga. É jogo da velha. Você põe o hashtag e aquele negócio que eles vão colocar. Tá bom? Então, quarta e quinta,
E aí você posta foto lá no Instagram, igual minha esposa, os mais antigos, no Facebook, né? Eu costumo brincar que a minha esposa é a pastora do Facebook. Ela gosta de um Facebook, que é o negócio. Na sexta-feira, como já bem disse o mestre Felipe, às 20 horas, mamãe vai estar aqui gloriosa, com seu cabelo dourado, profetizando para nós esse tempo de restituição, de maior colheita da nossa história. E no domingo, nós vamos estar aqui a partir das 19 horas, com esse teatro musical chamado Ainda Há Lugar. Como já disse o mestre Felipe, eu estou repetindo e insistindo, traga amigos. Você não vai trazer ele para um culto, você vai trazer ele para um teatro musical, vai demorar o culto entre abertura, final e tudo, mais ou menos 70 a 90 minutos. Eu estou vendo para trazer brindes para a gente dar para as pessoas que vão entregar a vida para Jesus, dar brindes também para aqueles que vão se alinhar. E eu posso pedir para você fazer uma coisa antes da festa dos tabernáculos? Faz o seguinte, assiste a Forja. Quem não assistiu ainda a Forja? Se você não assistiu, vá assistir, né? Cadê a Maria Eduarda? A Maria Eduarda parece que nem veio hoje, ela está distribuindo convite da Forja. Vocês vão amanhã às 20 horas, né? Vale Sul? Sessão das 20, no Vale Sul, tá? Se tiver lotado, ache outra sessão. Nós fomos, pastor Moisés, pastor Ana Paula, pastor Aline, pastor Sérgio, né? Maju, bem, nós fomos domingo passado, a apóstola Lúcia, choramos, leva lencinho para chorar. Mas por quê? Você vai entender até melhor a nossa peça. Nossa peça de teatro foi escrita há 6 meses atrás. E quando você vê o final da peça, você vai lembrar da Forja, e aí nós vamos nos posicionar. Aí, mestre Felipe, você vai ver quantos machos vão estar aqui dia 31. Aí os homens vão entender por que nós chamamos Liga dos Rompedores. Aí os homens vão entender por que nós usamos a espada. Aí os homens vão entender de novo as coisas que Deus tem dado para nós dentro do tempo. Eu e você precisamos estar sintonizados com o que o Senhor está fazendo na igreja, no mundo inteiro. Ontem, por exemplo, teve o dia de 1 milhão de mulheres intercedendo na América pelas mulheres. Eu gostaria de agradecer a Deus por cada mulher aqui, cada irmã que serve em casa. Existe um negócio que dizem que mulher não trabalha. Aí eu pergunto para o marido, a roupa brota em casa limpa como? A comida vem da onde? Né? Então eu queria que os homens, a Liga dos Rompedores, dessem um aplauso para as mulheres, por favor. Além de tudo, todos nós aqui nascemos de uma mulher, inclusive Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Então, vamos à nossa leitura de hoje. Eu vou começar com uma história triste, por isso nós tiramos as crianças, e é, para mim, uma das histórias mais pesadas da Bíblia, uma das histórias mais cruéis de toda a história da Bíblia. Lá em Juízes capítulo 20, verso 18, tem o meio dessa história. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro. Pai, no nome do Senhor Jesus, fala conosco, nos dá algo prático, objetivo, poderoso, para podermos viver a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome dessa mensagem é obedecer para quê? Para que eu tenho que obedecer? Infelizmente, nós viemos de uma cultura de recompensas por coisas que não deveriam ter recompensa. Espero em Deus que Ele abra os ouvidos de alguns adolescentes agora e de jovens. Você lavar a louça em casa, varrer, é sua obrigação, porque você mora nessa casa.
Mamãe não precisa te dar um picolé porque você fez o que tinha que fazer. Mamãe não precisa fazer nada por você ter feito a sua obrigação, que é de ajudar em casa. Eu e você precisamos entender isso, que nós vivemos num mundo do faz de conta, num mundo onde nós recompensamos pessoas por fazer nada mais do que a própria obrigação. Quantos de nós, maridos, não ficamos dias sem agradecer a esposa por ter uma camisa limpa, por ter as coisas guardadas? Quantos nós, filhos, não fomos cruéis com a nossa mãe e, ao invés de agradecer, quando nós fazemos alguma coisa, ainda queremos recompensa? Quando nós, maridos, ajudamos em alguma coisa, ainda queremos ser vistos, falamos no culto que lavamos a louça? Acho que eu falei de mim mesmo, meu Deus, eu me lasquei. Pensa comigo, que tipo de evangelho que a gente está ensinando para os nossos filhos, trocando beijinhos e balinhas por obrigações, por coisas normais da vida. O primeiro ponto da minha mensagem é: e quando tudo dá errado? Você obedeceu, fez tudo certo e dá tudo errado. Porque nós estamos vivendo nesse mundo de faz de conta. Num evangelho barato, pobre, onde eu determino as coisas. Onde Deus parece que é uma máquina que eu boto aqui meu dízimo e Ele é obrigado amanhã a me abençoar. Não, Senhor. O meu dízimo é uma retribuição ou um reconhecimento de eu trazer de volta o que Deus já me deu. Ele não tem obrigação de me dar mais nada. Ele já me deu vida, já me comprou. A história que nós estamos aqui para ver é uma história de vingança. É uma história horrível, que fala de um levita que pega a sua concubina e vai a uma cidade chamada Gibeá, e nesse lugar Gibeá, que era uma região possuída pela tribo de Benjamim, ele não tinha lugar para dormir, estava na praça à noite. Isso tudo acontece no capítulo 19 de Juízes. E ele, então, encontra um ancião que pergunta: onde você vai dormir? Ele diz: não tem lugar para dormir. O ancião o leva para casa com a sua concubina. E de repente, diz a Bíblia que filhos de Belial, ou seja, homens malignos, homens perversos no extremo, vão até a porta da casa desse ancião e pedem para que jogasse o levita para fora, para ele ser abusado pelos homens. E o ancião diz: por favor, não faça isso. E o ancião oferece a própria filha e a concubina. Que ancião bacana, né, irmãs? Pense. Bom, mas o que acontece é que a concubina é jogada para fora, é violentada a noite toda, e na manhã, quando eles abrem a porta, a concubina está morta com a mão na soleira da porta. O que faz aquele levita? Pega aquela mulher, leva de volta para casa, pega um cutelo, esquarteja a mulher em 12 pedaços e manda cada um dos pedaços para uma das tribos de Israel. E então, no verso 30 do capítulo 19, cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Diferente de nós, que quando acontece um problema, o que a gente faz? Abafa o caso. Sim ou não? O povo de Israel não, falou: peraí, isso nunca aconteceu, nós precisamos falar disso, ponderar nisso, meditar e considerar o que está acontecendo, porque nunca se viu tanta maldade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje é dia 13 de outubro de 2024. Quem aí tem internet? Quem aí vê as notícias do mundo? Nunca se viu tanta maldade. Homem batendo mulher no liquidificador, o cara lá dos Estados Unidos sendo processado, suspeita de tráfico de criança no Brasil, indo para esses rituais satânicos, onde as famílias multibilionárias estão literalmente consumindo crianças para ter longevidade.
Nunca se ouviu falar em tamanha perversão. E precisamos considerar nisso e orar. Pais, unjam seus filhos esse mês todo, até o fim do mês. Eu vou repetir, pais, unjam seus filhos até o fim do mês. Filhos, unjam seus pais. Há um grande ataque para a destruição da família e destruição das gerações, e até o final dessa mensagem, nos próximos 20 a 30 minutos você vai entender isso. Eu sei que essa não é uma mensagem muito empolgante para o primeiro dia da semana, mas é uma mensagem real. Todos os líderes de Israel foram pedir, então em Gibeá, que Benjamim, a tribo, entregasse os homens que fizeram isso. Denuncia quem são esses canalhas, denuncia quem são esses cafajestes, denuncia quem foram esses perversos. E ao invés disso, eles falaram, não vamos entregar nossos irmãos. E então chega no nosso verso do início da mensagem, que está lá no capítulo 20, verso 18. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel, consultaram a Deus, dizendo, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro. Minha pergunta para você agora é a seguinte, quem mandou esses caras subirem? Quem mandou esses caras subirem? Deus. E eles obedeceram. Quem vai lutar? Judá. E o Judá foi, toda a tribo. Milhares e milhares de homens se reuniram para ir lutar contra Benjamim. E ao contrário do que nós estamos acostumados, porque a palavra de Deus diz que se eu obedecer, a bênção me alcança. Olha o que aconteceu. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, derribaram por terra naquele dia 22 mil dos homens de Israel. Deus manda os caras irem para a guerra, Judá tinha que ir na frente, as outras tribos atrás, milhares de homens. E 22 mil morrem. Ué? Eles estavam certos, os benjamitas estavam errados. Deus falou que era para ir, eles fizeram o que Deus falou, do jeito que Deus falou, e deu tudo errado. E aí o que eles fizeram? Mudaram de igreja. Não sinto mais de ficar aqui. Foi isso que eles fizeram? Não. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor dizendo, tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Ou seja, eles estavam dizendo, Deus, nós estamos perguntando um negócio insensato para o Senhor. Eu vou lutar contra meu irmão. E o Senhor diz, sobe. Sobe. Eles choram. Eles vão diante de Deus e perguntam, Deus, é para fazer esse negócio? Olha o que acontece, verso 25. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais 18 mil homens, de todos que puxavam da espada. 18 mais 22, 40 mil homens mortos. Lembra o nosso tema, obedecer para quê? Deus está mandando o cara fazer e dá tudo errado. Deus está mandando o cara fazer e dá tudo errado. Deus está mandando o cara fazer e dá tudo errado. Alguém já se sentiu assim? Levante sua mão, por favor. Alguém já se sentiu assim? Meu, está dando tudo errado. Denise é seu nome, não é? No meio da adoração, o Senhor me mostrava um anjo colocando a mão direita na sua mão direita. E o Senhor dizendo, eu te trouxe aqui para te fortalecer. Eu não sei quem te trouxe, se foi sua amiga da direita. Ah, são manas. Que legal. E eu via o Senhor fortalecendo e dizendo, diz para minha filha que eu estou respondendo a oração dela e que eu trouxe ela para dar a resposta que ela pediu. Você veio e sua irmã disse, Deus vai falar com você. Vamos lá, porque Deus fala. Estou certo? Você pode segurar na mão da sua irmã, por favor? Você pode levantar sua mão e orar pela irmã Denise, agora? Maria Dash, você pode, orar daí? Por favor, querida. Denise, você permite que a Maria ponha a mão no seu ombro? Eu vou pedir que a apóstola passe o microfone, a Maria Dash vai orar por você. Porque isso é igreja, onde o corpo abençoa o corpo.
Pai querido, muito obrigada pela vida da Denise. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor conhece o seu coração. E nesse momento eu te peço, Senhor, nós pedimos como igreja, vem fortalecer a tua filha amada. Ela não está sozinha. Nós estamos com ela. E o Senhor tem estado com ela todo instante, todo momento. Você é amada de Deus, Denise. E nesse momento nós declaramos que o amor do Senhor enche o seu coração. Cada célula, cada tecido, para amar sua família, todos que estão em sua volta. E declaramos em nome de Jesus que o Senhor te fortalece e te ajuda, e te sustenta e te guarda, em nome de Jesus. Felipe, obrigado, querido, que Deus te abençoe. Denise, enquanto a Maria orava, eu via células do seu corpo sendo tocadas pelo Senhor. E eu via da cabeça aos pés, como se, sabe quando a gente faz um scan e o Senhor renovando e restaurando todas as células do seu corpo. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas se fizer, você podia aplaudir a Jesus, por favor. Bom, está dando tudo errado. Eles oram, Deus manda, eles fazem o que Deus manda e dá errado. Eu queria lembrar você que não são 40 mil soldados que eles não conheciam. É diferente da gente que ora por Israel, chora por Israel, mas não conhece ninguém. Você não tem um parente lá naquele exército. Eram os parentes deles, era o pai de alguém, era a mãe de alguém, era o filho de alguém, era o marido de alguém. E a cada batalha era mais uma paulada que eles levavam. Era mais um ataque que vinha. E olha o que acontece. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem jejuou aqui nos últimos dias em relação a Yom Kippur? Quem jejuou nos últimos dias? Aqui diz que o povo jejuou e trouxe ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor por quanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. O que a arca simboliza? Alguém pode dizer para mim presença? A arca era o símbolo que Deus estava presente. E quem ministrava diante da arca? Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Ou seja, o neto de Arão estava ali, ministrava perante a presença do Senhor naqueles dias, e ele recebeu do Senhor a seguinte mensagem: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Ou seja, a pergunta era essa: vamos continuar ou é para parar? Mesmo dando tudo errado, eles ainda queriam saber a opinião de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos ainda querem saber a opinião de Deus? Não é o que eu sinto, não é o que eu penso. É o que Deus fala. Eu confesso a vocês que nesse Yom Kippur eu perguntei para Deus: é para a gente continuar? É para a gente continuar? E o Senhor deixou muito claro: subi, porque amanhã eu entregarei nas vossas mãos. Eu vou repetir. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me deixou muito claro que o tempo chegou de todas as promessas se cumprirem. O que aconteceu com aquele povo? Pensa comigo um instante. O que aconteceu com aquele povo que perdeu o irmão, perdeu o pai, perdeu o tio, perdeu o filho, perdeu família? E Deus mandava e piorava. E Deus mandava e piorava. Geralmente, derrota está ligada à desobediência, mas não nessa história.
Quantos concordam comigo? Quantos se lembram da batalha de Jericó? Deus mandou andar 6 dias, no 7º dia dar 7 voltas, 6 voltas, depois na 7ª volta gritar, tocar chofar, fazer um monte de coisa, perfeito. Deus deu a grande vitória. Em seguida, por causa de um pedaço de pano, por causa de uma capa, Israel todo perde uma batalha em Ai. Alguém diga Ai. Por que eles ficavam consultando o Senhor? Porque eles estavam acostumados com essa tradição. Se eu estou em pecado, dá tudo errado. Se eu estou em obediência, dá tudo certo. Vira para o seu vizinho e diga, nem sempre. E essa é a realidade que ninguém conta para a gente. Eu vou pedir para o pessoal da comunicação dar uma olhada no que está acontecendo Se vocês mexeram no computador e travou, porque eu não estou conseguindo mexer aqui Isso, obrigado, gente. Destravou. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. O que foi que aconteceu? Pensa comigo um instante. Assim como Israel, nós estamos acostumados a olhar assim. Se tem alguma coisa errada, é porque tem pecado. Vira para o seu vizinho e diga, nem sempre. Jesus apanhou e não tinha um pecado. E tem um monte de história na Bíblia, nós vamos ver mais uma hoje, que nem sempre precisa ter alguém em pecado. Geralmente, derrota está ligada à desobediência e vitória à obediência. É fácil obedecer a Deus quando você tem uma expectativa da certeza da vitória. Sim ou não? Eu obedeço, mas será que eu estou obedecendo ou estou sendo interesseiro? Se nós estamos num mês de avançar em obediência, nós estamos num tempo de aprender que obediência não é ser interesseiro. É fazer a despeito do resultado, é porque Deus mandou. Eu vou tentar falar que o pessoal daqui não acreditou em mim. Se nós estamos num mês de avançar em obediência, nós temos que aprender a fazer, não porque Ele vai dar alguma coisa, mas porque Ele é Senhor. Que Ele manda. Ele é o dono, Ele comprou minha vida. Jesus me comprou. E o maior desafio na nossa vida é responder essa pergunta. Você obedece por quê? Por que você continua obedecendo a Deus? Por que você continua servindo? Por que você continua naquele lugar? Por que você continua fazendo o que você está fazendo? Pensa comigo. Eu tenho que obedecer porque Ele é Senhor. Você pode falar isso junto comigo? 1, 2, 3. Eu tenho que obedecer porque Ele é Senhor. Vamos mais uma vez? Eu tenho que obedecer porque Ele é Senhor. Acabou. Simples assim. Eles choraram de novo, pediram para o Senhor. E o Senhor diz, dessa vez vocês vão ganhar. Dessa vez eu estou com vocês para ganhar. Deus não estava dizendo que não estava com eles na derrota. Para mim, os grandes heróis dessa história são os caras que foram sem a certeza da vitória. Não é o pessoal da terceira vez. Porque o pessoal da terceira vez é o pessoal que ouviu, vai dar certo, vocês vão ganhar. Nas outras duas, Deus não disse que ia ganhar, Deus só disse que era para ir. E eles foram sem essa certeza. Para mim, os maiores heróis são os caras da segunda vez. Tinha acabado de perder 22 mil. E foram. Isso nos leva ao ponto número 2, que será mais rápido, eu prometo a vocês. Que tipo de obediência Jesus fala? Qual o tipo de obediência que Jesus deixa para nós? Quando ele fala em João capítulo 14, verso 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Essa palavra guarda, na verdade, é aquele que ouve com entendimento e obedece. Aquele que recebe meus mandamentos e pratica. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Olha a recompensa da obediência aí. Qual que é a recompensa? Não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não é carro, não é fama, mas é a manifestação e a presença do Senhor. Ele está dizendo, se você me obedecer, o meu amor, ele é testado na obediência.
Que amor? Meu amor por Jesus. O quanto eu amo Jesus é testado se eu continuo obedecendo. Se eu continuo obedecendo. Eu estou apanhando, mas eu continuo obedecendo. Estão me xingando, mas eu continuo obedecendo. Estão me escrachando, mas eu continuo obedecendo. Olha para o seu vizinho e diga, não pede para sair não. Porque o seu amor está sendo testado. Você está fazendo o que você está fazendo por amor a quem? Eu faço por amor a Jesus. De verdade, queridos. Você tem que fazer por amor a Jesus. O nosso amor, ele é testado na obediência. Quando está dando tudo errado. Jesus está, em outras palavras, dizendo em João 14, se você me ama, você me obedece. Lá em Mateus capítulo 6, ele diz que quem procura ser reconhecido na terra, já ganhou a recompensa. Se você procura aplauso aqui na terra, você já recebeu. Agora pensa comigo um instante. Se eu pudesse te dar duas opções, queridos, vocês têm R$1 milhão para gastar em 24 horas. E vocês têm bilhões de reais para gastar o resto da vida. Qual que você prefere? O 1 ou 2? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ter galardão aqui na terra e perder o galardão do céu? Para mim, uma das cenas mais lindas que existe é no momento que o Senhor puser aquela pilha do que o Maurício fez. E aí vai vir fogo do céu, palha, feno, madeira, tudo vai queimar. Aquilo não simboliza coisas erradas e malditas que eu fiz. Mas sabe uma revelação que o Senhor me deu? Essas coisas simbolizam as coisas que eu já recebi o aplauso aqui. Os elogios que eu já recebi, já foi. Mas o ouro, a prata, as pedras preciosas, são coisas eternas que eu vou receber no porvir. Que tipo de esperança você tem? Nós precisamos viver uma vida boa aqui. A palavra de Deus diz que você vai comer do melhor dessa terra. Você precisa curtir sua família. É Deus em primeiro lugar, depois sua família, depois o ministério. Eu vou repetir. É Deus em primeiro lugar, depois sua família, depois o ministério. Eu tenho pavor quando eu vejo pessoas escravas de ministério. A pessoa não pode ser escrava de um serviço. Ministério é serviço. Você tem que ser servo de todos dentro da sua casa. Você tem que curtir sua família, seu pai, sua mãe, enquanto você os tem. Sua esposa, seu marido, enquanto você tem. Seus filhos, enquanto você os tem. Porque isso passa muito rápido e Deus só dá uma chance da gente viver aqui nessa terra. Hoje nós aconselhávamos um casal sobre isso. Que estão gastando tantos dias no sobrenatural que esqueceram de viver aqui na terra. E eles queriam um conselho sobrenatural. O meu conselho foi o seguinte: vai se amar. Vai cuidar de você. Às vezes a gente para de se amar. E isso não é obediência. Isso é desobediência. No céu você vai ter um corpo glorificado. Não vai precisar ir para a academia. Não vai precisar fazer dieta. As irmãs não vão ter celulite. Não vai ter TPM, não vai ter nada desses negócios. É tudo corpo glorificado. Todo mundo lá é sarado. Todo mundo bate no Mr. Olímpia. A vida de obediência tem uma recompensa. Mas ela não é como a gente pensa. E o nosso último ponto fala disso. E eu quero terminar com a história de Abraão, no capítulo 22. Quando Deus pede para ele dar o filho e sacrificar o único filho que ele tinha. Então Abraão pega Isaac. Abraão, você tem que entender que tinha mais de 100 anos de idade. Porque ele tem um filho com 100 anos. Alguns dizem que Isaac tinha 12, outros dizem que tinha 17. Quanto mais, pior. O Abraão já estava com 112 ou com 117. E o menino, um adolescente, ele pega o menino, vai, pega o cutelo, pega a lenha, pega o jumento, pega os servos, vão até um lugar, ele fala, esperem aqui, porque eu e o menino adoraremos e voltaremos. Olha a fé do cara, Deus mandou sacrificar meu filho, mas ele tinha fé que Deus ressuscitaria o menino por uma coisa, pela promessa que Deus tinha feito.
E aqui começa o nosso problema. Porque nós temos o dom, Felipe, de ficar intimidando Deus com as promessas. E dizendo para Deus, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu. Como se Deus tivesse obrigação de fazer qualquer coisa para nós. E fazemos a campanha da cobrança de Jeová. O SPC. Deus tem que me dar. Deus não tem que te dar nada, Deus é Deus. Você é uma criatura que era desgraçado, mas a graça te alcançou. E por isso você se tornou filho amado. Porque Deus te amou, porque Deus te quis. Não foi nem você que amou Deus. Não foi nem você que quis Deus, foi Deus que te quis. Foi Deus que te quis tanto que Ele veio atrás de você. E morreu na cruz por você e por mim. E a gente ainda tem ousadia, ou como diria o pessoal dos Trapalhões, a audácia da filombeta, de chegar diante de Deus e falar... Eu imagino colocar Deus olhando para a gente, naquelas orações malucas que a gente faz, e falar, Senhor, eu reivindico. Eu imagino Deus falando, Miguel, anote. É como uma criança dizendo, pai, não se esqueça da minha Calói. O pai já comprou Calói, o pai tem a fábrica da Calói, o pai tem tudo. E a gente fica reivindicando migalha. E a gente fica lá desesperado. Quando nós obedecemos, nós estamos diante de uma oportunidade tremenda. E a nossa obediência não deve ser para servir o nosso bel prazer ou satisfazer a nossa vida. Quando nós obedecemos, nós temos a oportunidade de mostrar para Valentina, para todas as crianças, que vale a pena servir a Deus. Quando nós nos posicionamos, mamãe cresceu a vida inteira, nasceu na mesma igreja, ficou a vida inteira vendo os pais, fundadores da igreja, serem perseguidos, terem um monte de problema, mas ela viu e aquilo a ensinou a ter resiliência. E isso me ensinou a ter resiliência. Nós precisamos entender que Deus está nos colocando como uma vitrine para gerações. Você pode dizer, o meu comportamento vai afetar as gerações. As crianças vão imitar você. As crianças vão querer ser parecido com você, ou não. Quando nós obedecemos, toda uma geração está assistindo, ligado, não no que eu ganho, mas por que papai obedece? Por que mamãe faz isso? Muitas vezes nós queremos obedecer por uma recompensa imediata. E se eu disser para você que seus filhos e seus netos estão assistindo e eles que vão ser os beneficiados? Eu vou repetir, se eu disser para você que há uma garantia na Bíblia que seus filhos e seus netos é que vão ser beneficiados, e ao invés de você fazer algo para agora, você está fazendo para a eternidade. Vamos aos 2 últimos versos, enquanto o Ministério de Louvor volta. Gênesis capítulo 22, verso 18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Espera aí. Maurício, você pegou um verso só assim, eu já contei a história. Abraão foi, levou Isaac, foi sacrificar, o anjo pegou e segurou, falou, não mata. O cordeiro apareceu, na verdade, uma ovelha, não é um cordeiro, aparece ali, e o anjo do Senhor brada do céu e fala, sua geração é bendita, e nela, na sua geração, serão benditas todas as nações da terra. Em algumas versões diz, todas as gerações vão ser benditas, porque você obedeceu a minha palavra. Para de querer algo imediato. Comece a pensar que o seu posicionamento é eterno. E quem vai colher o fruto do seu penoso trabalho vão ser seus filhos e seus netos. Eu colho isso hoje. Não foram poucas as vezes que eu cheguei drogado em casa e eu via minha avó orando. Via meu avô orando. Não foram poucas as noites que eu acordava e encontrava meus avós de joelhos num sofá que eu tenho em casa. Fiz questão de tomar posse da minha herança. É o meu sofá de oração. É o sofá
onde eu sei que Jesus ouviu as orações da minha avó. Eu fui gerado naquele sofá. O mestre Cipriano foi gerado naquele sofá. Esse ministério foi gerado naquele sofá. Ah, Maurício, você fez um altar do sofá. Não, não fiz altar. Eu só tenho uma certeza. O Deus da minha avó, do meu avô, é o Deus dos meus pais. É o meu Deus, da Lúcia. É o Deus do meu filho, é o Deus da Maju, e vai ser dos filhos deles. Porque a bênção vai de geração em geração. Não é o dinheiro, não é o ouro, não é a prata, não é a empresa, não é negócio, mas é um legado de família, que podemos manifestar o que Deus tem para nós, com tudo que temos e principalmente com o que somos. O Senhor Jesus, o profeta Isaías um dia vê o Messias, e esse é o terceiro e último ponto para nós encerrarmos. Quem vai receber o fruto da sua obediência? Diga, minhas gerações. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus não foi para a cruz porque ele precisava se tornar alguma coisa, ele já era. Ele já era tudo que podia ser, Deus. Mas ele abriu mão de ser Deus para poder ir para a cruz, no meu lugar e no seu, para você e eu temos um lugar na casa do Pai. Jesus não obedeceu no sentido literal de que Deus mandou ele fazer, mas ele foi num outro nível de obediência, que é o que eu estou buscando para o último terço da minha vida. Eu não quero mais obedecer o que Deus está mandando. Eu quero surpreender o coração de Deus. Em nenhum texto da Bíblia você encontra uma conversa de Deus com Jesus, dizendo, filho, eu quero que você vá lá. Mas em todos os textos você entende que Jesus se apresentou e disse, pai, eu vou lá. Porque ele viu no coração do pai um desejo. E ele viu o vazio do coração do pai quando a humanidade saiu. E ele falou, eu vou fazer a tua vontade. Ah, mas se era vontade, só que o pai não pediu. Deixa eu fazer uma pergunta para as mulheres, vocês explicam para os maridos em casa e para os filhos, que vocês entendem mais rápido. Quantas mulheres gostam de ser surpreendidas pelo marido? E ele fazer um negócio que você, uau, até esperava, mas você não falava. E você ficava assim, Aí ele faz, tcharam. E aí você faz aquela cara de surpresa, uau. Era tudo que você queria, mas você não falou. Mas ele conseguiu, de alguma maneira, ligar o Wi-Fi profético de homem, rompedor, de varão, e dizer, eu vou surpreender essa amada. Ei, nós podemos surpreender o nosso amado, indo além do que ele mandou, porque a palavra de Deus diz para eu andar a 2ª milha, mas quando eu ando a 3ª, ele não me mandou andar a 3ª. A palavra de Deus diz para eu dar outra face, mas quando eu me entrego e deixo me pisotear, eu estou indo além do que ele pediu. E não quer dizer que ele mandou eu andar 2ª milha e mandou parar. Não, ele está querendo testar o meu coração e ver, será que você só faz porque eu mandei? Ou será que você quer fazer porque você é parecido comigo? Porque Jesus não teve uma ordem de morrer. Mas Jesus agradou o coração do Pai. E Ele está vendo o fruto do penoso trabalho dele, olhando para esse salão hoje, olhando para a sua vida salva, remido. Se o mundo acabar hoje, você está salvo, remido, e vai com o Senhor Jesus morar com Ele eternamente. Se Jesus voltar hoje, você é noiva de Cristo. Quantos já entregaram o coração para Jesus aqui de verdade? Fecha os teus olhos então e fale, Senhor Jesus, eu quero fazer parte dessa geração que vai fazer a tua vontade, vai fazer a vontade do Pai. E eu quero surpreender o coração do Pai. Se você pode, fique de pé. Diga, eu me levanto hoje e eu saio dessa posição de vítima. O que não deu certo não é por causa de pecado. O Senhor está comigo.
E eu quero continuar onde o Senhor quer, como o Senhor quer. O que o Senhor quer que eu faça? Faz de mim um sacerdote da tua obra, porque é por ti, é para ti que eu quero fazer todas as coisas. É teu, o meu coração é teu. Eu quero convidar você nessa hora a sair do seu lugar, e se você pode, trazer suas ofertas, seus dízimos. E eu quero lembrar você uma coisa: a festa bíblica que mais ofertas se leva é a festa da maior colheita, que é a festa dos tabernáculos, que aponta para a volta de Jesus, a colheita de todas as nações. Nós vamos ter esse teatro musical com cerca de 80 pessoas que vão precisar jantar, almoçar, lanchar, e você pode ofertar, você pode fazer parte disso. Sai do seu lugar e vem. Vamos juntos. Você que está em casa, use o QR Code para ofertar e para dar seus dízimos.